A reportagem levada ao ar pelo Revista do Campo em dezembro sobre a guavira, fruta nativa do Cerrado, repercutiu na página do Facebook do programa. Desde então, foram mais de 74 mil visualizações. Surgiram vários comentários de telespectadores e internautas, principalmente dúvidas relacionadas à ocorrência em diferentes regiões e também sobre o plantio. Por isso, nós voltamos à casa do Luciano, que foi mostrado na matéria anterior, para obter mais detalhes sobre o cultivo. E olha só o que encontramos: uma muda. Ela nasce em torno de 15 a 20 dias. O importante é não deixar secar a semente muito tempo. Você tem que retirar da fruta e já colocar direto na terra, senão ela não nasce, não dá problema. Isso é bastante sensível, principalmente no início, quando ela é nova, né? Você não pode machucar, quebrar, senão ela já morre. Dificilmente ela rebrota, né? Algum animal chegar perto e cavucar, ela morre com facilidade. O Luciano não esperava que a guavira trouxesse tanta repercussão. Ele passou a ser procurado para tirar dúvidas sobre o plantio. O pessoal faz bastante pergunta em relação como planta, como que você cuida, os meses que ela dá fruta. Pergunta se eu adquiri a muda comprada ou se eu mesmo fiz a muda. Nós então viemos a esse centro que desenvolve pesquisas com a guavira em Campo Grande para obter mais informações sobre o cultivo da fruta. E para tirar a dúvida do pessoal que assistiu a reportagem sobre a guavira, eu converso agora com a pesquisadora Ana Cristina Jala, que é da Agraer, Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul. O pessoal ficou em dúvida, a guavira é também chamada de gabiroba. É a mesma espécie? Elas têm o mesmo nome, guavira, gabiroba, porque na verdade é isso que a gente chama de nome comum, o nome popular. E ele varia de uma região para outra. Então, no estado de Mato Grosso do Sul, a gente costuma chamar de guavira. Em outros estados, como São Paulo e Minas Gerais, ela também é chamada de gabiroba. Possivelmente é a mesma espécie. A espécie que procuramos estudar aqui no Mato Grosso do Sul é a Campomonésia adamantium, que nós consideramos que é de maior ocorrência no estado. Existem várias outras espécies que também se chamam guavira. Só no nosso estado de Mato Grosso do Sul já foram encontradas 5 diferentes espécies que as pessoas denominam como guavira. E existem também espécies chamadas de guavira que ocorrem no Rio Grande do Sul, por exemplo, mas que são totalmente diferentes da nossa, porque inclusive elas dão em árvore. A guavira pode ser encontrada em outras regiões, no Nordeste, em Minas, na região de Ribeirão Preto, no sul do Brasil? Ela é encontrada no Brasil, Paraguai, Argentina, e ela pode sim ser encontrada em outras regiões do Brasil, desde que ela tenha as características geográficas de ocorrência dessa espécie, que no caso, a princípio, seria o cerrado, mas sim há possibilidade. Então, assim, a adaptabilidade dessa espécie, ela é muito grande, tanto em questão a resistência à seca, como a questão também das diferenças climáticas existentes, inclusive no nosso estado. Um telespectador de Pernambuco chegou a perguntar se o araçá é também a nossa guavira aqui no Mato Grosso do Sul. Olha, o araçá é da família da guavira, assim como a goiaba é da família da guavira, assim como a jabuticaba é da família da guavira, mas o araçá não é a mesma coisa que a guavira. Ele é o que a gente chama de um gênero diferente da guavira. Como que o pessoal pode encontrar aí a muda ou a semente para plantar a guavira? Nós não vamos encontrar semente de guavira. Por quê? A guavira ela tem uma característica que a gente chama de a semente da guavira de recalcitrante, ou seja, ela é uma semente que ela não resiste a armazenamento. Então ela tem que ser semeada logo após a colheita. Então dificilmente você vai achar semente. O que você vai achar é muda. Eu ainda não vislumbrei, não verifiquei dentro do comércio grandes quantidades de muda de guavira. Até porque a gente até fala que o processo mais difícil na produção dentro do que a gente está estudando, é justamente a produção de muda. É um dos processos que a gente chama de mais trabalhoso e mais melindroso. Agora, como é que se planta a guavira? Então a gente vai coletar a semente, a gente vai semear, ela germina, a gente produz uma muda, passa um ano cuidando dessa muda, para que no final do ano, na época que a gente chama das águas, né? Final do ano, na época do verão, de dezembro até fevereiro, a gente possa estar executando o plantio dessa muda. Na natureza, o período em que ela produz vai de quando a quando?
Na natureza eu te diria que vai de outubro a dezembro, depende de cada região, né? Um lugar está mais quente, choveu mais, mas inicia em outubro e vai até dezembro. A guavira pode produzir também num clima mais frio? A planta, ela se adapta bem ao clima frio? Quando você fala, por exemplo, do sul do Brasil, aí você não pode não considerar só o clima, mas também você tem que considerar o quê? A condição do solo. Então aí é uma situação bastante diferente. Não verifiquei ainda no sul do Brasil a ocorrência de uma guavira como essa nossa. Quanto tempo demora para a guavira começar a produzir? No campo, a partir do 3º ano no campo. E ela ficou 1 ano, né, no viveiro. Então são 4 anos a partir da semente. Certo. Tem algum telefone de contato? O pessoal que tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato aí com a Agraer. Lembrando o DDD 67, né? O telefone e o e-mail, quais são? 981 26 9980, e-mail anajala.agraer@gmail.com. Ok, muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos, pela entrevista. Eu conversei com a pesquisadora Ana Cristina Jala, que é da Agraer, Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul, que tirou as dúvidas de vários telespectadores sobre a guavira. Augusto Rocha, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para o programa Revista do Campo.